Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Fabrício Freitas, cujo nome é Ressurreição e Vida. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua vida. Eu não escrevi o texto, quem escreveu foi o irmão Fabrício Freitas, porque eu gosto sempre de deixar claro que eu não tenho formação teológica, então é feito conforme o meu entendimento mesmo. Então, o que eu faço? Eu leio e conto para os irmãos aquilo que eu entendi. Apesar de eu não ter nenhuma formação teológica, eu gostaria que vocês compartilhassem este texto, porque o que tem de mais importante nele é a palavra de Deus. Tá bom? Então vamos orar, pedir ao Senhor que nos ensine o que precisamos aprender. Senhor Jesus, que nós possamos ler esse texto com o coração e compreendermos que toda a nossa esperança tem que estar depositada em Ti. Muito obrigada por essa oportunidade de estudarmos a Tua palavra. É em Teu nome que oramos. Amém. Bem, irmãos, então vamos lá. Nós vamos ler Marcos 5, do 21 ao 24, e depois nós vamos ler Marcos 5, do 35 ao 43, que é o desfecho da história que nós vamos ler, tá? E diz assim, ó, Marcos 5, 21 a 24. A filha de Jairo, a cura de uma mulher. E passando Jesus outra vez um barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E agora nós vamos para o versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, disseram para o Jairo, né? Para que enfadas o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse aos principais da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele Jesus, né? Tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzindo é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Bom, esse irmão Jairo aqui, ele era uma pessoa muito importante. Quem era o Jairo, né? Ele era um líder na sinagoga, lá em Cafarnaum. Poxa vida, ele é uma figura muito importante na comunidade judaica local. Ele era responsável por organizar os cultos e por ensinar na sinagoga. Agora imagina um judeu que organiza culto e organiza lá o que vai acontecer, ensina as pessoas sobre a lei de Moisés, indo atrás de Jesus. Imagina o que significa isso. Mas o que acontece? A gente aprende que o Jairo, o irmão Jairo, ele era um pai amoroso. E ele tinha uma filha de 12 anos que estava muito doente, estava à beira da morte. E o que ele faz? Ele demonstra o grande amor que ele tem pela filha, buscando desesperadamente por ajuda. Outra coisa importante no irmão Jairo é que ele tinha fé. Ele foi falar com Jesus. Ele tinha ouvido falar dele e falou: vou lá. Porque Jairo acreditava que Jesus podia curar a filha dele. E ele vai até lá e se ajoelha e pede por ajuda. Outra coisa que o irmão Jairo era humilde, porque apesar da posição que ele tinha de grande importância na sinagoga, na sociedade,
ele não se hesita em se humilhar para Jesus Cristo, reconhecendo a autoridade e o poder de Jesus, né? E outra coisa é que ele persistiu. Mesmo quando ele recebe a notícia que a filha dele tinha morrido, ele não perdeu a fé. Ele continua a seguir Jesus, que vai até a casa dele e ressuscita a menina. Bom, isso é fantástico, né? Porque a gente vê que a história de Jairo é um exemplo de fé, de amor, de humildade, e que a gente pode aprender com isso e buscar como ele a Jesus Cristo nos momentos de maior dificuldade. E como aconteceu com Jairo, nós também teremos a oportunidade de ver os milagres de Jesus na nossa vida. Bem, aí o irmão Fabrício Freitas, que esse texto é dele, né, diz que, puxa vida, se você já passou por um desafio tão grande que você ficou desesperado, que você achava que não tinha esperança. Bom, o irmão Jairo, ele era um líder da sinagoga e ele estava numa situação bem difícil, né? Quando ele buscou a Jesus Cristo, ele fez isso porque ele estava desesperado, porque a filha dele estava morrendo. Mas ele, como a gente já disse, né, não desistiu, mesmo sabendo que ela tinha morrido. O povo foi lá e falou, ó, para aí, deixa o mestre em paz, porque sua filha já morreu mesmo, né? Mas ele não desanimou, ele continuou seguindo a Jesus. E quando eles chegaram em casa, na casa do irmão Jairo, o que eles encontraram? O pessoal todo chorando, porque era uma menina de 12 anos, né? Imagina como aquilo, né, deve ter tocado o coração das pessoas. Era um luto profundo, era uma atmosfera de desespero. Mas, com uma autoridade que desafia qualquer lógica humana, que Jesus fez? Jesus falou para a menina se levantar. Ordenou que ela se levantasse. Imediatamente ela cumpriu a ordem, se levantou e começou a andar. Esse milagre é tão poderoso, ele demonstra que Jesus Cristo tem domínio absoluto sobre a vida e sobre a morte, e ele pode trazer a vida a quem ele quiser e pode dar esperança ao que não tem esperança. Ele é o Senhor de toda a nossa história, nós temos que crer nisso. Se você, meu irmão, minha irmã, está enfrentando uma situação que parece que não tem solução, lembra que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E ele pode transformar o que parece impossível em possível e mudar o destino da sua vida hoje. Confie em Jesus para trazer esperança e renovação à sua vida. E faz comigo essa oração. Senhor Jesus, confio no Senhor para trazer a vida e transformação à minha situação. Renove a minha esperança e guie meu caminho. Amém. Você possa confiar, viu? Ele é o Senhor dos Senhores. Bem, nosso manancial termina assim, ó. Jesus é poderoso para fazer o que parece impossível. E é isso. Agora eu vou terminar com o meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que cremos que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, para nós o abraço está super, mega certo e devemos abraçar e acolher. Lembra do nosso versículo deste ano, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu me despeço, né, com a frase de A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.